Abra os olhos dos nossos corações para vermos as maravilhas da Tua lei, Deus, da Tua palavra. Porque, Senhor Pai, nossos corações são muito obtusos. Nós acabamos de contar, Senhor Pai, de cantar, que a vida que Cristo oferece o mundo não pode nos dar. Mas nós podemos, de maneira, Senhor Pai, totalmente esquizofrênica, passar a semana, Senhor Pai, buscando no mundo aquilo que o mundo não pode dar, e nós sabemos que não pode dar. Nós, Senhor Pai, lidamos com um inimigo muito ardiloso, Senhor Deus, que cada um de nós aqui possa dizer, como Paulo disse aos Coríntios: nós conhecemos os seus ardis, nós conhecemos suas manipulações, nós conhecemos suas armadilhas, nós conhecemos como ele se apresenta como um anjo de luz, como coisas boas para nos atrair, como lâmpadas atraem à noite mariposas, insetos para a sua própria morte. Que nós saibamos, Senhor Pai, identificar a verdadeira luz da Tua palavra com qualquer outra coisa que brilha nesse mundo, Senhor Pai, nos atraindo, Senhor Deus, e que nós não possamos apenas ver, mas nossos corações, Senhor Pai, se encantarem, Senhor Pai, como nessa oração de Davi. Oh Deus, abra o meu coração, os olhos do meu coração, para eu ver não a verdade da Tua lei, não conserta a Tua palavra mas as maravilhas, para ficar maravilhado, para o meu coração ficar maravilhado, Senhor Pai, com a beleza, oh Deus, que Tu és revelado a nós em Teu Filho, pelo poder do Teu Espírito, esta noite de novo, e de novo, e de novo, até, Senhor Pai, sermos chamados para a Tua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã nós olhamos 4 coisas em Romanos 1. Vimos como o homem entregue a si mesmo está nas condições mais terríveis possíveis, de tal maneira que quando Deus quer dar a justa retribuição mais terrível ao homem, Ele entrega o homem, então, não aos desejos, como nós vimos, mas aos desejos dominantes do seu próprio coração, mostrando que a pior coisa que um ser humano pode ter é aquilo que ele mais deseja, se ele não está sendo controlado pelo Espírito de Deus. E nós podemos, ao olhar tudo que vimos, ter uma ideia ainda não completa. Então eu li apenas alguns versos, disse que ia desempacotar só 4 coisas, e foi o que nós fizemos. E eu queria olhar outra face disso, não é? Vimos que a única solução para a condição do coração humano, a inevitável idolatria, é a adoração que é como a dos anjos, que tem a mesma palavra em grego usada, como nós vimos, eles são atraídos, eles têm um desejo dominante, e Deus os entrega esse desejo dominante, porque o desejo dominante deles é ver Cristo, contemplar Cristo, a beleza de Cristo, e como isso se manifestou na cruz mais do que em qualquer ponto do que eles já viram. Mesmo estando no céu, o que mais os atrai é a cruz, é olhar, é compreender, é contemplar, mesmo ali onde o sangue não foi derramado por eles, nem eles estavam sendo o alvo específico ali daquele amor que cobria todos os eleitos de Deus. Mesmo assim, é a maior revelação da beleza, da glória de Deus, a glória da sua graça. Então eles se inclinam, eles têm um desejo dominante de ver a beleza de Cristo mais e mais, e eles veem isso mais na cruz, mesmo estando no céu. E eu queria então olhar para um outro aspecto disso. Nós vimos que o secularismo e o humanismo secular e o homem entregue a si mesmo é totalmente uma falência final, não é? Apesar de tanto da igreja hoje pregar o humanismo secular, mas quando a gente tenta outra coisa, você vê que só encontramos outra falência. Em Romanos 2, de 1 a 6 e depois de 12 a 26, Paulo continua falando sobre o que ele estava falando no capítulo 1, e ele diz: portanto, és inexcusável quando julgas o homem,
quem quer que sejas, porque tu te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas as tuas riquezas, a sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. E depois a gente pula para o verso 12 e continua assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que debaixo da lei, sob a lei, pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz do que estão em trevas, instruidor dos inécios, mestre de crianças, que tens a forma de ciência, de conhecimento, e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas o outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão. Então, nós falamos que se nós queremos saber por que o homem está como ele está, nós precisamos ler Gênesis 1, 2, 3 e 4. E a melhor descrição do coração do homem agora nós temos em Romanos 1. Mas quando a gente chega aqui no capítulo 2 do livro de Romanos, Paulo faz uma grande reviravolta. Ele é totalmente surpreendente, é meio chocante, que a gente pode até não fazer uma introdução como é comum, mas ir direto para aquilo que deve capturar a nossa atenção. Há três coisas aqui. Sempre nós, ainda mais quando nós pegamos um texto tão longo que daria tantos sermões, fala sobre tantos assuntos, mas nós queremos ter uma visão geral, como tivemos hoje pela manhã. A gente tem que se apegar a alguns pontos, e esse capítulo a gente pode dizer que ele fala de três coisas. Primeiro, o fracasso da religião. Nós vimos hoje o fracasso da vida do homem para ele mesmo, do homem totalmente secular. Mas nós podemos pensar que a religião ou simplesmente estarmos aqui nesta noite, e algumas coisas têm um poder, não é, que coloca os seres humanos num lugar diferente. Mas esse capítulo fala sobre o fracasso total da religião, e não estamos nem falando de todas as falsas religiões que fluem de todos os ídolos do coração, como nós estávamos vendo, mas fala também da terrível, eu acho que essa é a palavra certa, a terrível beleza da lei. Há uma beleza na lei, mas uma beleza
terrível nela. Portanto, a necessidade desesperadora de algo sobrenatural, né? De uma regeneração, não só de justificação, não é? A doutrina da justificação, está ali no centro pulsante do verdadeiro evangelho, mas a gente tem que saber que a justificação é algo que é feito fora de nós. E se toda a obra de Deus fosse essa, nós sempre seríamos quem nós somos, nós só estaríamos sendo livres da culpa, só judicialmente. Mas o propósito de Deus não é esse. Deus não nos justifica como um fim. O propósito é a comunhão com Ele, é nos levar ao Pai. Portanto, a obra interna em nós, regeneração, que dá início ao processo de santificação. Por isso que é sempre perigoso a argumentação das pessoas quando se baseiam apenas numa doutrina. Não importa quão importante e central a doutrina bíblica seja, sozinha ela vai levar as pessoas a uma heresia. Você vê que quase sempre o liberalismo teológico, com todos os seus absurdos, que abraça acaba abraçando, né, toda essa agenda do mundo, vai relativizar aborto, vai relativizar casamentos de pessoas do mesmo sexo, vai relativizar tudo com o mesmo argumento. E esse é o grande perigo quando as pessoas falam que alguém essa pessoa foi justificada, ela não tem paz, não tem alegria, só tem desespero. Mas se ela foi justificada, isso é pegar só uma doutrina e deixar ela sozinha. Você vê, nada foi feito dentro da pessoa, regeneração, porque a justificação realmente é algo totalmente fora. Você vê que esse argumento vai servir para o que as pessoas queriam naquele momento, né? Querem, por exemplo, falando sobre o desespero final e o suicídio, mas vai também para todas as coisas que o liberalismo teológico traz. Vai dizer que se a pessoa foi justificada, mas ela se apaixonou por alguém do mesmo sexo, isso se ela foi justificada, isso não é um pecado contra o Espírito. Aqueles mesmos argumentos, porque a pessoa fatiou o evangelho, pegou a doutrina da justificação e ela não está junta com a regeneração, com um novo coração, com estar vivo para Deus, com amar quem Deus é, com profunda comunhão, quando na verdade todas as doutrinas têm um propósito: nos levar a Deus. Morreu o justo pelos injustos, para os levar a Deus, não para eles não serem condenados, não nem para levá-los ao céu, mas para colocá-los em comunhão com Deus, agora e crescente e para sempre. É uma mudança radical. E há essa beleza terrível da lei, mas há uma necessidade de uma alma regenerada, não só justificada. Só que é óbvio que todos que foram justificados são regenerados, não é? Um novo coração. Não há nenhuma possibilidade na Bíblia de alguém ter sido justificado e não receber um novo coração, porque todo o propósito da justificação era exatamente depois que o homem, porque a lei não o condena, mas Deus pode então habitar nele através do Espírito Santo, ter comunhão com ele, dar a ele nova vida, um novo coração, novos sentimentos, novos amores, novos ódios. O que ele amava, a escuridão, o pecado, as trevas, ele passa a não amar. O que ele odiava, a luz, a beleza de Deus, a santidade, a mente de Deus, ele passa a amar. É uma mudança final. Então, três coisas, não é? O fracasso da religião totalmente, tanto quanto o homem completamente secular, a terrível beleza da lei e a necessidade realmente de uma obra sobrenatural dentro de nós. Então, o fracasso da religião. Paulo começa o capítulo dizendo assim: você, portanto, não tem desculpa. Você que julga outra pessoa, pois em qualquer ponto que você julgar o outro, você está condenando a si mesmo, porque você faz as mesmas coisas. Isso só faz sentido se você voltar e ver o que estava no capítulo 1. Você não pode ler, óbvio, o capítulo 2 de Romanos, esquecendo o capítulo 1. Então, porque as mesmas coisas que Paulo está dizendo, você faz as mesmas coisas, ele está falando das coisas que ele falou no capítulo 1.
não é? E se você lembra, Paulo tem falado sobre gentios, pagãos, adoradores de ídolos, adorando, se curvando diante de figuras de madeira, pedra, metal. Paulo está falando de orgias sexuais, das depravações sexuais mais vis, em Romanos 1. Tudo isso está lá. De repente Paulo se vira e diz: ei, você ouvindo aí e em julgamento, dizendo realmente que pessoas terríveis, que sociedade horrorosa, você faz as mesmas coisas. E Paulo sabia que essa carta seria lida. Isso é uma carta, ele mandou uma carta para uma igreja, não é como nós aqui, que estaria reunida numa casa, e essa carta teria sido lida em voz alta para as pessoas. E a congregação romana, que era a destinatária primeira da carta. Então havia cristãos gentios e cristãos que se converteram do judaísmo, como o próprio Paulo, foram chamados por Deus. E haveria então essas pessoas lá sentadas pensando: ah, sim, esses pagãos, que vida eles levam, essas orgias, essa depravação sexual, eles se curvam para adorar todas essas coisas, como Paulo, por exemplo, fala em Atenas, né? Como a cidade estava cheia de ídolos. Isso simplesmente é horrível. E agora, a carta está sendo lida num ajuntamento de irmãos em Roma, na igreja. Isso estava sendo lido na praça pública. Então, quem estaria lá ouvindo o primeiro capítulo, né, a primeira parte, né, já que a carta mesmo estava dividida em capítulos, quem que estava sentado ouvindo a primeira vez que a carta de Romanos estava sendo lida para aquela igreja? Quem estava sentado falando: isso é verdade, essas pessoas são assim? Quem estaria lá julgando? Paulo está dizendo: tu que julgas, teriam sido os cristãos judeus, mas mantenha isso na mente. Nesse caso, Paulo está realmente falando para pessoas que representam essencialmente qualquer religião, não uma específica, mas qualquer sentido religioso que o homem tem. Qualquer um que tenha se esforçado muito, por exemplo, naqueles dias, para não ser um pagão, para não ser daquela forma, não estava envolvido em orgias, não se curvava às pequenas figuras, não estava com os seus amuletos, com suas crenças que fluíam da repressão, né, de suprimir a verdade de Deus. Ele diz: ei, vocês aí, pessoas que durante toda a sua vida têm tentado obedecer a Bíblia, você aí, cristãos que eram judeus e que passaram a vida inteira altamente moral, todas as suas vidas têm sido têm confiado na obediência à lei, se sentindo bem com isso, não é? E dizendo: eu obedeço à lei, a palavra de Deus em muitos níveis. Você lá que está olhando lá para fora e condenando os pagãos, essa sociedade horrível, não é? Você se condena, porque você faz as mesmas coisas. E é muito surpreendente, porque como poderia ser isso? É óbvio que, de fato, aqueles, por exemplo, os cristãos judeus ali pertencentes à igreja não faziam essas coisas. Ele estava falando sobre orgias e se curvar a todos aqueles deuses, o que eles nunca fizeram. Como você pode fazer que nem você fez tudo que Paulo, jamais perto de tudo que Paulo descreve no capítulo 1 de Romanos? Então, como ele poderia se voltar para aquelas pessoas boas, crentes na Bíblia, ou seja, que mesmo antes de entender o Evangelho, eles foram crentes na Bíblia a vida inteira, os judeus, que têm tentado obedecer a Bíblia por toda a vida, dizer: ei, você aí, essas pessoas sentadas que quando ouvem isso pensam: realmente que sociedade horrorosa, sim, isso é horrível, essa coisa abominável, né? Você se condena quando pensa assim.
não é? Agora, como podia ser isso? Se você for um pouco mais fundo no texto, ele realmente fala sobre isso. No versículo 21 e 22, ele diz: tu então que ensinas os outros, não ensinas a ti mesmo? Você que prega contra o roubo, você rouba. Você que diz que as pessoas não devem cometer adultério, você comete adultério. Nesse ponto, a razão pela qual ele está dizendo o seguinte: vocês se condenam naquilo que vocês aprovam. Vocês se condenam naquilo que vocês dizem que é certo para as outras pessoas. É que ele está falando com pessoas altamente morais. Ele diz: embora você diga publicamente que não comete adultério, que não fazem isso ou não fazem aquilo, isso ele está falando com qualquer comunidade, conosco aqui hoje. Primeiro, há realmente pessoas que são escancaradamente hipócritas, né? Falam coisas que não têm nenhuma relação com o que elas realmente vivem, mas elas vivem falando sobre coisas que elas não estão. Elas são capazes de falar sobre a oração e elas não oram, né? Elas estão com aqueles, ficando igual os ídolos que a gente viu que fica cego, mudo, vai ficando cada vez mais assim. E pessoas que dizem: é nisso que eu acredito, isso é que é o certo, mas em particular estão fazendo o oposto. Eu acredito que nada é pior do que alguém que fala do outro. Então, ela acredita em algo, mas ela ainda faz isso. Então, é em parte por isso que ele é capaz de dizer: ei, vocês crentes na Bíblia, não é? Como eles eram, pessoas que obedecem à Bíblia em partes. Olha para todos esses pagãos horríveis lá fora, andando pelas ruas, vagando pelas ruas em sua embriaguez, em suas orgias, em seus cultos que envolvem orgias sexuais, grupais. Vocês estão se sentindo superiores, mas vocês estão fazendo a mesma coisa. Parte disso é a hipocrisia. É pessoas que realmente estão abertamente condenando coisa que elas realmente fazem. Mas não é isso o tudo que Paulo realmente está dizendo aqui. Ele depois diz assim: você que abomina ídolos, você rouba templos, Ele está falando com crentes judeus, cristãos, como a gente pode ver no título do parágrafo. Isso é completamente inexplicável. Ninguém fazia isso. Não há absolutamente nenhum registro de um judeu, por exemplo, no meio da noite roubando coisas do templo e saindo e vendendo ídolos no mercado negro. É disso que Paulo está falando, é exatamente disso. Não há nenhuma evidência de que judeus, por exemplo, fizeram algo assim. Então, do que ele está falando quando ele fala assim? Do que ele está falando diretamente? A resposta é que ele está falando metaforicamente. O propósito aqui é que ele sugere isso no versículo 5, porque quando ele diz assim: mas por causa da sua teimosia e do seu coração impenitente. Então, isso é algo que é difícil traduzir para a nossa língua, mas ele está usando duas palavras gregas, não é? Que sempre foram associadas aos antigos idólatras na Bíblia. Ele está realmente dizendo o seguinte: você é religioso, você está obedecendo os mandamentos. Você poderia, igual o jovem rico, dizer que está obedecendo os mandamentos, e externamente parece que você está realmente cumprindo essas regras, esses regulamentos, mas embora você não tenha ídolos, estátuas com você, não se curvou, você está cheio de ídolos no coração, como ele tinha explicado no capítulo 1. Você não pode, você pode não ter ídolos que você possa pegar e mover, mas você se move com
os ídolos. Você abomina os ídolos. Você, quando vê o cara lá adorando aqueles ídolos lá, quando você sai pelo meio de Roma e você abomina, você sente que horrível, mas você tem ídolos que estão dominando a sua vida. A gente viu que no capítulo 1 ele mostrou como a idolatria é inevitável, a não ser que o Espírito Santo faça uma obra soberana no coração do homem. E a coisa pela qual você vive, as coisas que dão sentido à sua vida, né? Foi o que nós vimos, as coisas pelas quais você realmente vive a vida, é o que você adora, é o que te energiza, né? Sua carreira, sua conquista, poder. Portanto, ele diz, quando você condena alguém que está adorando um ídolo lá, que você pode ver, você está se condenando, né? Como ele pode realmente dizer que as pessoas, as melhores pessoas daqueles dias, as que mais viviam uma vida que você diria, assim que devia ser a vida vivida, não é? Como ele pode dizer que elas estão tão perdidas quanto todos os outros, e que elas não estão de nenhuma maneira à frente diante de Deus? Esse é o ponto 12, né? Eu quero que a gente pense sobre esse ponto incrível, porque o que ele está dizendo é algo que ele mostrará a nós. E se nós pensarmos bem, há uma unidade na Bíblia, né? Há uma singularidade no Evangelho, que é fácil nós esquecermos, perdermos. E por essa unidade eu quero dizer, se você lembra, por exemplo, de Jesus ensinando em Lucas 15, ele está contando a parábola do filho pródigo, e na parábola Jesus nos dá um pai com dois filhos, e um irmão mais novo adora sexo com prostitutas. Ele tira o dinheiro do pai e ele desperdiça o dinheiro com prostitutas, com orgias. Enfim, ele é um materialista, ele é licencioso, ele é desobediente ao pai, enfim. Mas então na parábola tem um segundo filho, que é o irmão mais velho na parábola, né? E ele é muito obediente, ele não faz nada que desobedeça o pai, ele é muito complacente com o pai e obedece tudo que o pai ordenou ali na casa, aparentemente. E ainda assim, o ponto da parábola é que ambos estão perdidos e ambos não têm comunhão com o pai, ambos estão alienados da vida do pai, ambos estão distantes do pai, ambos não têm alegria no pai. E em ambos, nem na desobediência de um, nem na obediência do outro, há nenhuma senso de gozo e alegria em seu pai. Então, esse é Jesus nos ensinando a mesma coisa. E agora aqui Paulo, né, nessa unidade que eu falei, Paulo está dando sua maior exposição do Evangelho, porque Romanos é a maior exposição do Evangelho em toda a Bíblia. E ele está dizendo exatamente a mesma coisa que Lucas 15. Em Romanos 1 ele está falando sobre os irmãos mais novos, está falando sobre como eles estão condenados, porque muita gente também, quando conta essa história, houve uma época em que as pessoas tentavam dizer que o irmão mais novo era terrível, o irmão mais velho era melhor, mas hoje em dia, como as pessoas gostam de viver uma vida em que Deus simplesmente vai aceitar como você vive, as pessoas gostam agora de botar o irmão mais velho como algo horrível, o irmão mais novo. O que Jesus está dizendo é que os dois irmãos estavam perdidos, e o que Paulo está dizendo é a mesma coisa. Em Romanos 1 estão os irmãos mais novos, ele está falando sobre como eles estão condenados e debaixo da ira de Deus, e ele está falando sobre como eles estão perdidos, curvando-se a ídolos, tanto de mão quanto de coração, e um monte de coisa que lhes dá estabilidade, sentido de propósito na vida, embriaguez e sexo e dinheiro e viagem, e todas as coisas.
pecado, o tipo de pecado que todo mundo considera pecado. Mas agora Paulo chega em Romanos 2 e ele diz: vocês, irmãos mais velhos, estão condenando os irmãos mais novos, né, de Romanos 1, vocês que estão se esforçando tanto para serem bons e pensam que Deus lhes deve alguma coisa. Vocês são aquelas pessoas que resmungam: sempre estive te obedecendo e você nunca me deste nenhum bezerrinho. Você pensa que Deus lhe deve alguma coisa porque você é tão bom, porque você obedeceu. Você está tão perdido, tão alienado do seu pai quanto os outros. Você precisa de salvação igualmente. E isso é óbvio que é incrível. Paulo está dizendo exatamente a mesma coisa que Jesus está dizendo. Essa é a unidade da Bíblia. Jesus conta isso em parábola. Paulo está ensinando a mesma coisa em doutrina. Além disso, a gente pode ver como o Evangelho é único, porque não há mais nada que você vai encontrar nada parecido com isso. Paulo, ele está dizendo: vocês, pessoas boas, estão condenadas. Vocês, pessoas más, estão condenadas também. Vocês estão igualmente condenados. Vocês melhores e vocês piores. Vocês estão todos perdidos. Vocês, pessoas morais, vocês estão condenados. Vocês, pessoas imorais, estão condenados também. Todos estão perdidos. Nos anos 70, teve um best-seller famoso, escrito por Thomas Harris, que era um psiquiatra. Na verdade, o livro foi escrito em 67, quando foi lançado, portanto, há bastante tempo. É um livro de autoajuda. Você vê como essas coisas se tornaram galopantes nos nossos dias, mas esse que é o perigo de você achar que ideias têm consequências, queridos. Você pensa, às vezes, quando alguém diz assim: isso aí é um desvio do evangelho, isso aí é um humanismo secular, isso aí mina a essência do evangelho. Muitas pessoas pensam: é um exagero, isso é uma coisinha, é só uma visão aqui que não vai. Não, as ideias têm consequências, não é? Então, por exemplo, esse livro de autoajuda aqui, lá em 1967, olha o que essas ideias fizeram em 40, 50 anos. Então, em 70 ele virou best-seller do New York Times, né? E ficou ali uns 2 anos como um dos mais vendidos. O livro vendeu quase 20 milhões de cópias. E o livro é Eu Estou Ok, Você Está Ok, né? De Thomas Harris, que era um psiquiatra. E é um guia prático para resolver problemas na vida com autoajuda. E ele entrou então na lista e ficou até por 2 anos e pouco na lista lá do topo, e vendeu milhões. Thomas Harris morreu em 95, né, esse psiquiatra, e foi um sucesso, né? Tá tudo bem, sabe? Valorize, não tem nada errado com você, você gosta de algumas coisas, está tudo bem comigo, está tudo bem com você, estamos bem, somos diferentes, você gosta daquilo, eu gosto disso, você tem essa relação com o sexo, eu tenho aquele lá gosta daquilo outro, aquele lá gosta daquilo outro, está tudo bem com todo mundo. Nós temos que, em vez de criar esse monte de problemas, temos que saber que nós somos assim, somos diferentes, mas está tudo bem. Eu estou ok, você está ok. Essa era a filosofia do livro, né? Na década de 90, uma mulher chamada Wendy Kaminer escreveu uma crítica devastadora ao movimento de autoajuda. E também ela, por exemplo, escreveu obras como a pornografia destruía não só o tecido social, mas desvalorizava as mulheres. Ela escreveu bastante a respeito disso. Ela escreveu um livro para mostrar a falência de todas as ideias da autoajuda, isso em 90, respondendo a algo de 1970. E ela botou o nome para ligar
ela colocou: eu sou disfuncional e você é disfuncional. O livro dela é o seguinte: nem eu estou bem, nem você está bem. Não tem ninguém bem. Não é? Nós estamos mal. Olha o mundo. Olha cada ideia que o homem tem para uma boa vida, como ele causa mais dor, mais morte, mais destruição. Está tudo bem, você não quer um filho, você tira ele. Ele vai atrapalhar a sua carreira, mata ele então. Como é que nós estamos bem se a nossa felicidade depende de nós assassinarmos nosso filho? Na verdade, todos nós, eu sou disfuncional e você é disfuncional, estamos mal. E tudo que a gente faz para nos auto-afirmar e ajudar, como o livro de Harris diz, só mostra que todos nós estamos mal juntos. Ela escreveu, ela está até viva, ela está com uns... Ela nasceu em 49, né? Então é uns 20 anos mais velha que eu. E ela escreveu vários livros, mas esse era direto contra aquele eu estou bem, eu estou ok, né? E você está ok. Ela colocou: eu sou disfuncional, você é disfuncional. E é uma crítica tremenda. E ela mostra quão narcisista era a ideia de que eu estou bem, simplesmente porque aqueles são os meus desejos, eu vou deixar eles moldar as minhas vidas. Quando isso faz o quê? Faz da vida no lar o inferno, a vida na cidade é o inferno. Você diz: o cara ali rouba celular, né? Ele rouba aquilo ali, mas é porque ele quer ter um tênis. Você tem que entender. Não é? Ela diz: não, você não tem que entender, você tem que entender quão disfuncional é ele, é você, é a sociedade. Então ele diz como o mundo, você pode dizer que há alguma saúde da alma, e ela é uma pessoa secular, né? Quando tudo à nossa volta conta outra história. E estamos todos bem, mas lá fora o mundo está... nós derramamos sangue inocente o tempo inteiro por motivos mais banais. Nós justificamos todos os males na vida de todas as pessoas, e há todas essas coisas horríveis, as guerras, os relacionamentos desfeitos, a pornografia, há tudo destrutivo. Como nós estamos bem? Nós estamos mal, todos nós estamos mal. Eu sou disfuncional e você é disfuncional, era o nome do livro. Ela disse: isso é puro narcisismo, dizer que nós estamos bem porque estamos seguindo nossos desejos. E ela desconstruiu, até eu diria de uma maneira hilariante, toda a obra de Harris no seu livro, no seu best-seller. E cerca de 10 anos depois ela mostrou quão idiota era dizer, né, está tudo bem, quando a gente vê que cada nova ideia do ser humano para a sexualidade só causa mais destruição a todo mundo. E ela voltou depois com outro livro que mostrava que estávamos em apuros quando nós começávamos a pensar de uma outra forma, não é? Que é o que nós podemos chamar de moralismo. Eu pensar: eu estou bem e os outros estão mal, não é? E começarmos a achar que sempre o problema são as outras pessoas, porque isso é outra coisa que se instalou, não é? Aí já não era eu estou bem e você está bem, e nem eu sou disfuncional e você é disfuncional, ninguém está bem. Era está todo mundo ruim, mas não eu, não é? E isso é muito comum ainda, né? Apesar dela escrever uma outra obra a respeito disso há um certo tempo, você vê que as pessoas quase sempre estão falando como a sociedade mas elas falam como se elas realmente estivessem bem e a sociedade estivesse mal. Como se elas realmente pudessem, se mais pessoas fossem como elas, as coisas seriam melhores. Eu já disse isso aqui, que, por exemplo, os Beatles, eles têm música que fala que o importante é todo mundo se amar. Nada melhor do que todo mundo se amar e todos poderem viver em paz. Mas eles eram amigos, uma banda, e brigaram e nunca mais conseguiram viver juntos, né? Então, esse tipo de coisa, não é? Há um discurso, mas a prática
E então ela voltou com esse outro livro que criticava isso. Ela disse: sim, existe o mal lá fora, mas se você falar eu não sou parte do mal, eu sou o bem, de repente ela viu cada vez mais pessoas fazendo isso, como hoje. Se todo cristão que só critica a igreja fosse como ele critica os outros, a igreja já era uma bênção. A igreja não tem amor, então ele tem amor. A igreja não está fazendo isso e aquilo, ele está fazendo isso e aquilo. É sobre isso que ela escreveu, não é? Sobre o moralismo. Você acha que o problema da igreja é todo mundo, mas não é você. A igreja precisa orar mais. Você está orando da maneira que deve? A igreja precisava mais disso, a igreja precisava mais aquilo. Você está fazendo exatamente isso? A igreja precisa ser mais unida. Então você é uma pessoa assim, ou você cria confusão e divisão? Ela está falando a respeito disso. O cara diz: o mundo tem que viver em paz, a Ucrânia e a Rússia tem que viver em paz. Absurdo aquela guerra, não entendo como os seres humanos fazem aquilo. E o cara está se divorciando da mulher dele. Por que ele não vive em paz com a mulher dele? Então, é por isso que Putin também não vive em paz com Zelensky. É a mesma coisa. É isso que Paulo está dizendo. Como é que você pode dizer: absurdo, eles tinham que se abraçar e viver em paz, sem egoísmo? Então por que você está largando sua esposa? Por que você não consegue abraçar ela e viver em paz sem egoísmo? Por que você não consegue viver em paz às vezes com um irmão na igreja? Por quê? Então ela escreveu esse outro livro, não é? Dizendo que quando eu digo eu estou bem, você está bem, isso é narcisismo, não é? E há um outro aspecto, se você achar que todo mundo está bem, todo mundo está feliz. Quando você olha no Facebook de todo mundo, todos os casais são felizes no Facebook, e só você está mal, e você começa a sentir pena de você. Então isso é autopiedade. Todo mundo é feliz menos eu, todo mundo está vivendo um grande romance menos eu, todo mundo está conseguindo os seus objetivos menos eu. Então ela diz: também não é? Você vê que ela era uma mulher perspicaz, talvez mais do que muitos cristãos, não é? E ela disse: é assim que você começa a achar que a solução, quando você começa a achar que você realmente que a igreja está toda errada e você está certo, que toda a sociedade está errada e que você ou o grupo no qual você agora acha que você começa a dizer que as outras pessoas, você começa a desumanizar os outros, não é? Isso aí é um monstro. Aquele lá, hoje em dia a gente vive uma fase assim, né? As palavras até nem têm mais sentido, né? É porque se o cara não concorda com outro, você é um genocida, você é um nazista, você é fascista. As pessoas sabem o que é fascismo? Me explica. A pessoa não sabe, ela só sabe repetir essas palavras. Ela vai dizendo essa palavra para todo mundo, mas por quê? Você começa a desumanizar o outro. É por isso que na internet, no Twitter, você vê as pessoas dizendo: não sei quem morreu, ainda bem que morreu, isso é uma praga, então o mundo vai ficar melhor. Comigo vivo e com ele morto, o mundo melhora. Porque se o mundo fosse cheio de gente como eu, seria ótimo. E se o mundo não tivesse gente como ele, ficaria melhor. Ela disse nesse livro: quando você começa a achar que você não está mal, que alguém está mal, mas você está mal, que a igreja está mal e você está bem, você pensa o quê? Se eu fosse o único pastor do mundo, a igreja ia ser boa. Mas o problema é que os pastores não são como eu. Se eu fosse o padrão de membresia da igreja, então a igreja está uma bênção, porque eu, sendo o padrão, a igreja ia ser como a Bíblia descreve que a perfeita igreja seria. Então você começa a desumanizar as pessoas. Ela disse: é isso que acaba em censura, em campo de extermínio, né? Quando você ouve essas histórias, elas começaram assim: um grupo de pessoas acharam que eles estavam muito bem, e que outro grupo estava muito mal, e que o mundo ficaria melhor sem eles. Não é da noite para o dia, ideias têm consequências a longo prazo, não é? Esse grupo de pessoas com essas ideias, eles são inferiores. Eu, com essa minha ideia, sou superior. É assim que começa, ela diz. E ela diz que isso é só moralismo, não é?
E isso é tão ruim quanto o narcisismo, que eu estou bem, você está bem, o que você faz está certo, o que eu faço está certo também. E o moralismo é: eu estou bem, você não está. Eu seria um bom padrão para a igreja na terra, então eu vivo criticando a igreja, mas eu nunca consigo me sentir parte disso. Então, espere um minuto. Paulo está dizendo, ela está dizendo, que ecoa aqui o que Paulo diz, é que todas essas coisas mostram como o coração do ser humano está na mais profunda, mais profundo caos, não é? E como isso se compara à mensagem da Bíblia? Alguém leu esse livro certa vez e estava contando, quando eu li esse livro, eu lembrei de uma viagem que eu fiz. Ele disse que fez uma viagem na Caxemira, na Índia, né? E ele foi andar de barco lá, ele, a mulher dele e um filho, e o barqueiro. E em determinado lugar lá do rio que eles estavam andando lá e tal, um barco me esbarrou no outro e sacudiu, entrou água no barco, até assim a tornozelo deles. Mas ele falou para a esposa, para o filho: não é nada demais, entrou um pouco d'água, mas tá tudo bem, fiquem calmos. Mas ele disse que à medida que eles iam andando no barco em direção à costa, né, ele via que o barqueiro estava mais agitado, e a esposa dele ficava um pouco nervosa. Ele dizia: não, está tudo bem, não fique nervosa. E quando ele estava encostando assim no cais, e ele disse mais uma vez para o filho dele, para a esposa dele: não, fiquem calmos, está tudo bem. O barqueiro falou assim: não está tudo bem não, sai rápido, porque... E ele disse que assim que eles saíram do barco, o barco afundou ali no cais. E ele disse, e eu pensei: puxa, eu passei o tempo todo falando que estava tudo bem, o barqueiro com aquela cara preocupada, não é? E eu lembrei do livro, né? Desse livro, não é? Não estava nada bem, não é? O barco estava a ponto de afundar, e ele só queria fazer as pessoas do barco se sentirem bem, e ele estava fazendo o que o cara falou lá, né? I'm okay, eu estou bem, você está bem, ou seja, só querendo que as pessoas se sintam bem, quando na verdade elas estão morrendo, né? No caso do homem, está morto mesmo. E havia um buraco, quando um barco bateu no outro, não só balançou e entrou água, criou um buraco no casco. E então a mensagem da Bíblia não é eu estou bem e você está bem, não é eu estou bem e você está mal. A mensagem da Bíblia, ela diz exatamente que todo mundo está mal. Todo mundo está debaixo da mesma condenação. O que a Bíblia diz, que todos nós somos pecadores e estamos perdidos, e ninguém tem o direito de realmente achar que é salvo ao se comparar com outro pecador e se achar numa situação melhor, não é? E ninguém tem o direito de pisar e explorar ninguém. Todos nós precisamos igualmente de Deus. Nenhum de nós é a solução. Não é verdade que se mais pessoas diferentes de mim morressem, mais pessoas como eu vivessem, o mundo se tornaria um mundo bom. Eu não estou bem e você não está bem. E eu nunca digo que você é o principal dos pecadores. Eu digo que eu sou o principal dos pecadores. Você nunca disse que o problema da igreja é a igreja. Você disse que o problema da igreja é você. Se você não sabe disso, você vai afundar. Você é como aquele cara no barco dizendo: está tudo bem, fiquem calmos, nada demais. Se você não sabe disso, você está fora de contato com essa realidade. Isso é que é único sobre o Evangelho. Nenhuma outra coisa vai dizer isso para você, nenhuma religião. Realmente não há nenhuma outra posição, nem a autoajuda, nem a psicologia secular, nem qualquer religião, nem
a maior parte do cristianismo distante do coração do evangelho. Agora, por que essas pessoas assim estão condenadas? Por causa da beleza da lei. Então, essa é a segunda coisa. O que vemos aqui quando Paulo fala sobre o fato do julgamento será de acordo com a lei, é que ele nos mostra porque ninguém permanece em pé diante de Deus segundo a lei. Não importa o quão diferente você era da outra pessoa em determinado sentido. E, por exemplo, os judeus eram dos romanos e dos gregos, aquela sociedade, porque isso nos mostra a interioridade e a intuição da lei de Deus. Deixa eu dar um exemplo assim dessa interioridade. Paulo realmente ele diz às pessoas religiosas: vocês condenam todos os gentios, os pagãos lá fora, por tudo aquilo, mas vocês fazem o mesmo. Vocês que julgam fazem a mesma coisa. Quais são as coisas? São as coisas que estão na página anterior, eu diria, no capítulo 1. Você vê que ele tem uma lista, e a lista dele diz assim, no verso 28 ao 32: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Aí depois ele fala sobre o que eles estão cheios. Eles estão cheios de iniquidade, fornicação, eles estão cheios de malícia, estão cheios de amor ao dinheiro, eles estão cheios de maldade, eles estão cheios de inveja, eles estão cheios de homicídio, eles estão cheios de fofoca, eles estão cheios de contenda, eles estão cheios de engano, eles estão cheios de malignidade, eles são murmuradores, eles são os detratores, não é? Eles são aborrecedores de Deus, eles são injuriadores, eles são vaidosos, eles são presunçosos, eles inventam males, eles são desobedientes aos pais e às mães, eles são nécios, eles são infiéis nos contratos, eles são sem afeição natural, eles são irreconciliáveis, eles são sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que dignos de morte são o que essas coisas praticam. Você vê o que ele botou na lista? Não somente fazem, mas também consente com os que fazem. Aqui estão algumas das coisas da lista: maldade, amor ao dinheiro, ganância, inveja, assassinato, contenda, engano, malícia, ser malicioso, fofoqueiro, caluniador, insolente, arrogante, orgulhoso, infiel, insensato, sem coração, implacável. Você vê, se você olhar com atenção, você vai ver que quase tudo na lista não é comportamento. Apesar de a gente achar os comportamentos das coisas mais importantes, quase toda a lista são de atitudes do coração: amor ao dinheiro, malicioso, invejoso, ambicioso, inventador de males, ganância, inveja, malícia, insolência, orgulho. Não são atos, são... essa é a palavra grega híbris. Você já ouviu falar dela de alguma forma, em alguma das suas vertentes. Eles são arrogantes, eles têm um coração tão voltado para eles mesmos que nunca é igual para com os outros, ou seja, incapaz de se colocar no lugar das outras pessoas, mas elas sempre conseguem se justificar, e ela não justifica o outro, é óbvio. Ela vê, não, está errado, porque é óbvio, ela não consegue se colocar no lugar de ninguém. Então, cruel aqui, na verdade a palavra quer dizer explorador, ou seja, explora os outros para um benefício próprio. Pode ser de uma maneira maravilhosa, se você está num romance com alguém, mas tudo que você quer é se servir, você está explorando alguém. Então aqui está o que Paulo está fazendo. Isso é muito importante. Paulo faz o que Jesus faz quando nos fala sobre a lei: não matarás, não roubarás, porque estamos tentando nos justificar. Jesus diz, e Paulo também, nós pegamos só uma listinha de coisas, de comportamentos externos, e falamos: eu não faço isso, isso aqui eu nunca fiz, nunca adulterei, eu nunca roubei, e vemos apenas esse comportamento externo, e com isso você diz: eu não sou tão ruim assim, não sou tão ruim quanto muitas pessoas.
Mas o que Paulo faz, o que Jesus faz no Sermão da Montanha, e é o que você deve fazer, e é o que eu devo fazer, é que a lei de Deus está atingindo um tipo de coração. A questão é essa interioridade da lei. Quando você vê a lei, você precisa realmente ler a lei, porque a lei de Deus é, na verdade, um esboço do caráter. Deus não está preocupado com uma lista, Ele está esboçando um caráter, um tipo de coração incrivelmente lindo, que a lei de Deus esboça esse coração, esse caráter, essa coisa interior que conduz tudo no ser. E é absolutamente errado, então, da nossa parte, ler a lei de Deus da maneira, sempre que você está se justificando, é porque você viu a lei de Deus de uma maneira errada. Se você vê a lei de Deus como ela é de fato, você nunca tenta se justificar. Você nunca vai dizer, eu não mato, tudo bem, mas eu não fiz isso, eu não faço aquilo. Essa não é uma lei que eu estou quebrando. Eu posso ter errado um pouco aqui, mas essa lei aqui não, eu não quebrei a lei aqui. Quando você chegar no Sermão da Montanha, você vai ver Jesus dizendo exatamente o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Por exemplo, Jesus diz assim no Sermão da Montanha, ele expõe os 10 mandamentos, mas ele mostra os 10 mandamentos de uma maneira diferente, né? Ele mostra o tipo de coração, o tipo de espírito que a lei de Deus estava delineando, um tipo de caráter. Então, por exemplo, Jesus diz assim: vocês ouviram dizer, não matarás, mas eu vos digo que qualquer um que olhar para outra pessoa e disser raca, quebrou esse mandamento. E é muito estranho a princípio você ver isso, porque o que significa raca? Significa seu tolo, seu imbecil, ou qualquer outra palavra pior, não é? Não. A palavra raca significa ninguém, você é ninguém, você é um nada. Você é nada, você é ninguém. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olhar para qualquer outro ser humano e sentir que essa pessoa não é importante. Na verdade, você mal consegue prestar atenção nela porque ela é um ninguém. Então, é isso que leva as pessoas ao assassinato. O assassinato é porque um ser humano viu o outro como nada, como ninguém. Essa é a semente. Se o ser humano visse o outro ser humano pelo que ele é e pelo valor que a vida tem, ele nunca ia sequer pensar numa justificativa para o aborto. Não há nenhuma. Ele só pode tratar aquele ser como nada, como ninguém. Ele tem que dizer para ele raca antes de matá-lo. Se você justificar alguém, matar alguém porque a sociedade mostra que todo mundo tem que ter o tênis tal, a pessoa não tem o tênis tal, então ele queria ter o tênis tal, então ele matou alguém, essa pessoa está dizendo para aquela pessoa: você é nada, você é ninguém, você é um nada, a sua existência não é nada, um tênis é mais importante, uma bolsa está dizendo para aquela pessoa: você é nada, você é ninguém, minha carreira é importante. Então Jesus diz: quando você diz para alguém, você é um nada, você quebrou o mandamento de não matarás, porque essa é a semente que cria o assassinato, mesmo quando não se transforma em assassinato. A lei não matarás queria delinear um caráter que nunca vai ver um ser humano e dizer: você é um nada, você é um ninguém, você é dispensável, porque essa realidade está no coração do homem, é que ele tira uma vida. Então, como isso poderia ser? Você vê, Jesus dizia: você já quebrou essa lei quando você fala raca, por causa disso. Jesus está dizendo: olha, o assassinato é a árvore grande, mas a semente do assassinato é esse sentimento no coração de que alguém criado por Deus, a sua imagem, é um nada, é insignificante, é dispensável. Essa é a árvore. Jesus está dizendo: se essa semente não vai se transformar numa árvore grande,
no assassinato, é só porque não teve o fertilizante certo, o terreno certo, o momento certo. Mas essa é a semente. Ela sempre se transforma com o adubo certo, plantado lá no ambiente, vai virar assassinato. Essa é a semente dele. É aí sempre que começa essa superioridade, essa arrogância, esse desdém, esse desprezo, esse interesse em você mesmo. Você despreza a existência de outro que possa estar na sua barriga, que está passando, que te atrapalhou em qualquer fase, né? Ele diz que a única diferença entre o assassino e você é que de várias maneiras a própria graça conteve o mal que essa semente, esse potencial do mal que essa semente tem no teu coração. Então ele está falando que o caráter que a lei está querendo delinear diz que olha para cada ser humano como importante, não é? E que não ignora as pessoas, ou que não dá valor a elas pelo dinheiro que elas têm. Como ele mesmo diz assim, Deus não a vida de vocês não é avaliada pelo quanto você tem de dinheiro. Então, mas é assim que os homens avaliam. Se alguém tem pouco, ele vale menos, tem mais, ele vale mais. Então, simplesmente, não importa, você já cometeu assassinato. A única diferença entre você e um assassino é que a semente assassina foi regada e brotou naquele coração, e a tua ainda está aí. Portanto, o mandamento de Deus é buscar alguém que valoriza e que vê a vida como Deus vê a vida que Ele criou, mesmo que o mundo considere sem importância. Você trata como se fosse importante, porque é importante. Então ele vai passando por todas as leis e ele vai mostrando algo muito maior do que simplesmente uma lista. Ele está mostrando um caráter, ele está mostrando a expressão de um coração. Ele diz, olha, não, você deve ser tão honesto. Quando Jesus diz assim, não jure. Eu vejo muito cristão, muito evangélico dizendo, não posso jurar, não podemos jurar, porque Jesus disse para não jurar. Mas eles não entenderam. Eles não entendem o que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo não é que você, melhor não jurar, que você vai ter que cumprir. Então não jura. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo que você deve ser uma pessoa tão íntegra que a tua palavra de que vai fazer algo não necessita de juramento, você vai fazer. Você não vai deixar de fazer, mas eu não jurei, mas eu só falei, mas não, você vai fazer, porque o teu sim sempre é sim. Você está dizendo, ele está levando a lei para a interioridade do coração. Você é uma pessoa íntegra. Não é o juramento que te obriga a fazer algo, é algo dentro de você. Então seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. Não porque, vou ter que fazer, eu jurei. Assinei um documento, assinei um papel. Não, se você não tiver assinado nenhum papel, você não tem que jurar e assinar o papel. A sua palavra tem que expressar essa integridade. Não é? Tem pessoas que fazem isso até na igreja, Tem gente que não toma da Santa Ceia. Já viu gente que não toma da Santa Ceia? Isso é o cúmulo do farisaísmo, queridos. Aquela pessoa realmente acredita que está honrando Deus. Não, eu estou errado. Então eu não vou abandonar o erro, então eu não vou tomar da ceia, porque seria pecado. Como assim? Tu está dizendo para Deus, eu sei que o que eu estou fazendo despreza Cristo, mas eu não tomando da ceia não vou ficar tão mal. Como assim? Como um cristão pode dormir assim? Você não devia nem deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Como é que eu posso achar que realmente eu tenho um pecado? Quer dizer, eu estou consciente. Aí a minha coisa não é confessar o pecado e abandonar o pecado, é não tomar da ceia. Você vê como nós podemos perder com
essas coisas, perdeu o sentido interno, da lei. Então você os perdoa em seu coração. Então mesmo quando você vai conversar com alguém, Jesus vai dizer no Sermão do Monte, você já vai com o desejo, não de eu ter que resolver isso, você vai com o desejo de realmente, você vai com um espírito aberto, é isso que ele está dizendo. Ele diz que você deve ser tão generoso, que você dá sem se importar com os agradecimentos, ou sem fiscalizar, porque você está tão preocupado se tudo vai ser como você quer, porque você é algo interno que te impulsionou a fazer isso. É o que ele está dizendo. Isso é tudo o Sermão da Montanha, está falando sobre a lei, mas de uma maneira que os seres humanos naturalmente não querem ver. Ele está dizendo, quando ele fala sobre ansiedade, ele está dizendo o seguinte: não, você não está entendendo, não é só tem um mandamento que eu não posso ser ansioso, não, o que eu estou dizendo é que você deve ter um descanso tão grande em Deus, um deleite tão grande nele, confiar de que ele é seu pai, que ele cuida de você, que aí você não fica ansioso. Mas se você achar que, pastor, quer dizer então que Deus fala para mim não ficar ansioso, não consigo, não, você não entendeu, não é uma regra. Pastor, tentei ontem, consegui até um pouco, mas depois eu não consegui mais. Você vê, a pessoa pensa que é uma lista. Jesus está dizendo, não é uma lista. Se você confiar, é uma questão interna. Se você confiar no Pai, que nem um pardal cai sem a vontade dele, se você confiar realmente que ele é seu Pai, se você confiar realmente que ele tem um controle sobre todas as coisas, então você não vai ter ansiedade. É uma questão interna. Então é assim que ele vai dizendo. Eu estava lendo certa vez que uma professora universitária, um tempo atrás, estava dando uma prova e pediu aos alunos para escreverem uma dissertação sobre o Sermão do Monte. A maioria nunca tinha lido, nos dias atuais, e eles odiaram. A maioria da dissertação falava coisas assim do Sermão do Monte. E por quê? Um dizia, porque parece ridículo, ninguém pode ser assim, é um padrão alto demais, ninguém é igual está escrito. E a professora disse para os alunos assim: tudo bem, vocês acham isso, mas esse não é o tipo de pessoa que você quer ao seu redor, uma pessoa fiel. Você não quer pessoas amorosas, você não quer pessoas que não sejam indiferentes ao seu redor. Não é isso que você tem cobrado da sua namorada, da sua esposa. Não é isso que você tem cobrado. Você não gosta de pessoas gratas. Não é esse tipo de pessoa que você quer ao seu redor. Não é esse tipo de pessoa que você quer. Não é isso que você está exigindo das pessoas. Não é por isso que você está falando mal de todo mundo, porque elas não são assim. Em outras palavras, você ficou muito zangado se você colocar esse padrão para você, mas é esse padrão que você está cobrando de todo mundo. E é por isso que você está amargo com todo mundo, está amargo com o seu pai, está amargo com a sua mãe, está amargo com as pessoas, porque você cobra delas esse padrão. Mas você, quando pensa em você pensa, isso aqui é irreal, então por que você cobra isso das pessoas? Portanto, você está condenando você com sua própria boca. E é exatamente isso que Paulo está dizendo, porque a lei de Deus, se você aprender a lê-la, ela busca um tipo de pessoa, ela mostra um tipo de pessoa, um tipo de coração, um tipo de beleza absoluta. A lei mostra, a lei de Deus, se alguém, toda aquela lei estivesse em alguém, então essa pessoa é a pessoa mais linda que existe, o ser mais lindo que existe. Não apenas um comportamento externo, seria o coração mais lindo que existe, seria a mente mais maravilhosa que existe, seria algo de uma beleza indizível e cheia de glória. Não apenas o comportamento. Quando vemos isso e vemos como realmente exigimos das outras pessoas, mas nos recusamos a exigir de nós mesmos, como nós exigimos da igreja, mas nos recusamos a exigir de nós mesmos. Há um tempo atrás, eu não fiz mais culto aqui às quintas-feiras. Quase todo mundo que não vinha ao culto reclamou. Isso é uma coisa quase inacreditável, não é?
Mas é isso que o texto está dizendo. Olha, você exige isso de todo mundo, você se recusa a exigir de você mesmo. Você não exige. E a segunda coisa, a intuição, não é apenas a interioridade que Paulo fala aqui. Você sabe que é tão surpreendente sobre essa seção do meio que diz: você está condenando por sua própria boca. Todos os que pecam sem lei perecerão, ele diz no versículo 12. De fato, os gentios que não têm lei mostram que entendem algo da lei e serão responsabilizados por isso. O que é isso? Não é? Há tempos atrás, Francis Schaeffer, ele disse, ele falando a respeito de Romanos 2, ele falou algo, eu já falei aqui em outro sermão, que todos nós, um pagão, uma pessoa que vivia na América antes dos europeus chegarem, nunca ouviu falar sobre Cristo, ele não vai ser condenado porque não aceitou a Jesus, porque ele nunca ouviu. Deus é justo. Paulo diz: quem sem lei, sem conhecer nada sobre a lei de Deus, morrer sem lei perecerá. Quem viveu na América antes da lei e antes do evangelho chegar aqui, sem lei pereceu. Por quê? Então, Romanos 2 está dizendo o seguinte: todos nós, como eu falei que esse teólogo importante que já morreu um tempo atrás diz, todos nós temos esse gravador no pescoço. Ele é invisível. E no dia do julgamento final, você não teve lei, o cara não conheceu Jesus, mas esse gravador está conosco também, não é? E naquele dia você vai dizer assim: não, peraí, não é justo, eu vivia na América, eu era da tribo tal, eu nunca falei, nem tinha chegado nem europeu na América, nunca tinha ouvido falar sobre Jesus, como é que eu posso estar condenado? Eu não posso estar condenado, eu nunca li a lei de Moisés, conheci essa lei. Como é que agora eu posso estar condenado? Paulo diz: sem lei perecerá. Por quê? Alguém vai dizer para Deus: como é que você pode me julgar? Então Deus vai dizer: peraí, eu vou ligar aqui o gravador. E você vai dizer: que gravador? Não, tinha aí, é porque ele é invisível, eu deixei ele gravando esse tempo todo, você não sabia. O gravador é invisível e eu sou justo. Eu não vou te condenar porque você não creu no meu filho, porque você nunca ouviu falar sobre ele. Nem vou te condenar porque você não obedeceu à lei de Moisés, porque você realmente nunca viu sobre ela. Eu vou te condenar pela lei em você mesmo. Não é? E pelo que esse gravador ficou gravando aí, eu vou julgar você pelas suas próprias palavras. Porque esse gravador gravou sempre que você exigiu algo de outras pessoas. Sempre que você disse: você foi egoísta comigo, o gravador gravou. Egoísmo errado, algo desprezível. Você devia, quando você cobra da sua esposa mais amor, mais não sei o que, então o gravador grava. O esposo, o cônjuge deve amar muito, não é? Isso vale, você vê, para quem nunca ouviu, para quem ouviu. Sempre que você diz, a igreja deveria ser assim, grava. A igreja devia ser mais fervorosa, o gravador grava. Esse cara sabe que tem que ser fervoroso. A igreja tinha que ter mais amor, então grava. Tudo grava. Do índio, das tribos anteriores aos colonizadores, todo mundo, em todos os tempos, na Babilônia, em Ur dos Caldeus, onde Abraão morava, estava lá, estava gravando. Esse gravador gravou apenas seus padrões que você cobrou das outras pessoas. Isso é errado. Você mentiu para mim, você desobedeceu o que eu falei, você fez guerra com aquela tribo. Quando o John Lennon disse que todo mundo devia viver em paz, então gravou, todo mundo devia viver em paz. Se todos nós não tivéssemos ambições, gravou. John Lennon falou, o gravador do John Lennon gravou John Lennon falando. Ele compôs a música, gravou lá, o gravador gravou que ele era o padrão. Quando ele reclamou, quando você reclamou com alguém, você me traiu, você não foi leal a mim, o gravador gravou, lealdade, e o gravador continuou gravando, não é? E naquele dia Deus vai dizer: você foi leal.
você mentiu. Cada coisa que você exigiu dos outros, você fez. Você viveu segundo o padrão, eu vou te condenar, pelas suas próprias palavras. Era evidente que eu coloquei em você a verdade suficiente. E é evidente que você nunca obedeceu nada. Não é? Então você vê ao fracasso da religião, ao fracasso da não religião, e só é superado pelo novo coração. De repente, no final, Paulo começa a falar sobre circuncisão, e é como nós vamos encerrar. A circuncisão tem valor se você observar a lei, mas se você violar a lei, ela não tem valor. Se aqueles que não são circuncidados cumprem a exigência da lei, eles serão considerados como se fossem circuncidados, não é? Então ele continua dizendo assim: um homem não é um judeu se for apenas por fora. Nem a circuncisão é meramente externa e física, não. Um homem é judeu se ele é interiormente. E a circuncisão é a circuncisão do coração, pelo Espírito, Espírito Santo. O louvor de tal homem não vem dos homens, mas de Deus. Aqui está Paulo falando, você sabe, vocês religiosos, diferente do que eu estava dizendo no início de todo o paganismo. É claro que nesse caso as pessoas religiosas que acreditavam na Bíblia eram cristãos judeus, as primeiras pessoas assim a terem contato com o que Paulo estava escrevendo. Ele diz, sabe, durante toda a sua vida você tentou obedecer a palavra de Deus, e a circuncisão era um sinal de você ser um judeu que estava tentando obedecer a lei de Deus, porque a circuncisão era uma ordem de Deus, e o que você realmente precisava é que seu coração fosse circuncisado. Igual a lei, que não é uma lista de regras externas, mas algo interno que descreve um coração. Então é o que você precisava ter um coração regenerado. E ou nunca, nada que você fizer sequer vai estar perto das exigências da lei. Por que ele menciona a circuncisão? Qual é o problema? Qual é o negócio? Por que ele encerra assim e nós vamos encerrar também? Quando Deus entrou no relacionamento com Abraão, é a primeira vez que isso vai acontecer. Foi a primeira vez que Deus disse para um homem e sua família, quero ter um relacionamento pessoal com você. Não é? E ele foi amigo de Deus, não é? E eu vou me aliançar com você. Foi a primeira vez que Deus falou para um homem assim. E como sinal desse relacionamento, ele diz, quero que você seja circuncidado. E a circuncisão é um sinal de relacionamento, é um sinal de aliança, é um sinal de estar hoje na igreja. Por isso que Paulo está usando circuncisão aqui. Por quê? A maioria das pessoas entende o batismo como a morte e o renascimento com Cristo. Mas qual era o simbolismo da circuncisão? Porque Deus escolheu a circuncisão como um sinal do relacionamento íntimo de aliança dele com Abraão e depois com todos os judeus. Ele diz, eu quero que você ande irrepreensivelmente diante de mim, para Abraão, e seja uma bênção. Se você andar de maneira irrepreensível diante de mim, se você seguir a minha aliança, eu vou te abençoar. Mas se você desobedecer a aliança, se você entrar numa aliança comigo e depois seguir o seu próprio caminho e não o caminho da aliança e me desobedecer, então você vai ser cortado do seu povo, você vai ser separado do Senhor, vai ser cortado de mim. Essa é a punição natural. Então, o que é a circuncisão? Naquela época, havia duas maneiras de você cortar uma aliança, era chamada assim, ou às vezes algumas alianças eram feitas pegando pó e jogando sobre a cabeça enquanto você falava. Você estava dizendo o seguinte, eu quero me transformar em pó se eu não cumprir o nosso voto, a nossa aliança. Ou então, como eu já disse, Abraão vai fazer isso, você partia os animais e passava entre os animais, e você estava dizendo, eu quero ser cortado como esses animais se eu não cumprir a aliança. Se eu não fizer tudo isso que foi estabelecido entre nós hoje, então a pessoa que passou entre os animais seria cortada. O que Deus estava dizendo a Abraão é o seguinte, se você quer entrar num relacionamento comigo, você deve ser circuncidado, vai ser o sinal do corte da aliança. Significa que se você está sendo admitido nesse relacionamento, e que se você quebrar, desobedecer a aliança, você será cortado. Por isso vai ser cortado o prepúcio, para ficar como um sinal que não sai mais,
de que é isso que vai acontecer. E essa é a pergunta. Abraão se circuncidou já adulto, né? Circuncidou seu filho e todos os seus servos quando Deus exigiu isso. Abraão obedeceu à aliança. Isaac obedeceu à aliança. Jacó obedeceu à aliança. Alguém já andou com Deus irrepreensivelmente, sem culpa? Essa é a aliança. Ande perfeitamente diante de mim. Não, claro que não. Então, por que no mundo Deus ainda tem um povo? Porque existe alguém a quem Deus diz: você é meu escolhido, você é meu servo, você é o meu povo e eu sou o seu Deus. Como alguém poderia estar dentro desse relacionamento assim? Em Colossenses 2 há um pequeno versículo que quase sempre, quando você passa por ele quando está lendo Colossenses, é daqueles versículos que as pessoas perguntam: o que é isso, né? O que está dizendo? E às vezes, e com a internet isso acontece muito em textos assim, as pessoas às vezes perguntam: eu vou perguntar a Zemal, o que é isso? O que isso está dizendo? E é comum isso, né? Então, em Colossenses 2, 11, 12, Paulo está falando sobre a cruz, ele está falando sobre Jesus Cristo morrendo na cruz, ele diz: nele vocês também foram circuncidados. Ele está falando com gentios, não é? Como nós. A propósito, que não foram literalmente circuncidados, nós não fomos circuncidados, não é? Ele diz: nele também fostes circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos de homens, mas com a circuncisão feita por Cristo. Aqui ele está dizendo: Cristo foi cortado, ele é a nossa circuncisão, nele vocês foram circuncidados. E é por isso que ele chama isso de circuncisão, porque ele foi cortado, como na circuncisão acontecia. Na cruz, Jesus Cristo disse: meu Deus, eu não posso mais te ver, não posso mais ver tua beleza, não posso experimentar mais a paz entre nós, a alegria entre nós, o gozo entre nós, não posso experimentar mais a comunhão entre nós. É um inferno. Resumindo essas palavras todas, ele disse: porque tu me abandonaste, porque eu não tenho mais tua face, não tenho mais tua alegria, não tenho mais tua paz, não tenho mais o deleite em ti. Isaías 53 diz que ele foi cortado da terra dos viventes. Ele estava recebendo o que a circuncisão sempre representou. Ele estava sendo cortado, ele estava indo para a faca, foi sangrento, foi violento. Ele estava, durante todos aqueles anos, a circuncisão, o sangue, tudo isso, o corte, era apontando para isso. Ele é a nossa circuncisão. Ele estava recebendo a maldição, porque a única maneira de estar numa relação com Deus é: viva perfeitamente diante de mim. E a circuncisão é o que vai acontecer se você não viver assim. Não podemos ficar diante da lei de Deus. Mas isso não é tudo, não diz apenas que ele foi circuncidado na cruz, ele diz: nele você foi circuncidado, não na circuncisão feita por mãos. Ele diz, porque os gentios não foram. Você tem um novo coração, você tem uma nova vida. Por quê? Porque você é circuncidado com Cristo. O que significa? Significa que agora você está nele dessa maneira. Você está nele com aquela exigência que ele fez em Abraão: ande perfeitamente diante de mim e seja uma bênção. Então nele você anda perfeitamente diante de Deus e é uma bênção. Ele é a circuncisão. Quando você lê a lei corretamente, quando você lê o Sermão do Monte e você vê o que a lei está buscando, o amor, a paz, o coração, que quando totalmente esboçado, é a pessoa, é o ser mais lindo que poderia ser, não é uma lista de coisas. Você diz: oh meu Deus, igual aqueles estudantes: eu odeio isso, eu nunca serei assim. Em vez disso, você percebe que ele está descrevendo, a lei está descrevendo Cristo, o Sermão do Monte está descrevendo Cristo, está descrevendo seu coração,
seu caráter, sua beleza. Está descrevendo a beleza da sua glória. Sempre que você vê a lei de Deus e você vê esse padrão incrível e perfeito, você, em vez de pensar num código, você vê uma pessoa descrita, você vê uma pessoa esboçada diante de você. A lei está descrevendo Cristo. Então, quando você está em Cristo, você vê, a lei não é mais um padrão que te esmaga. Porque quando você não está em Cristo, a lei é esse padrão esmagador. Você ou é perfeito como Cristo ou está condenado. Não há diferença se você está no capítulo 2, você é o irmão mais velho ou o irmão mais novo, se você é religioso ou se você é totalmente profano, né? Mas você vê por que alguém realmente salvo não é esmagado pela lei? Porque a mesma lei, a lei é a descrição de Cristo, mas quando ele olha para Cristo, ele vê aquele que cumpriu a lei no lugar dele, no qual ele foi circuncidado. Ele, em vez de ver a lei assustadora, ele vê a beleza de Cristo. Então, de acordo com a Bíblia, quando você crê, quando você foi levado pelo Espírito Santo eficazmente a crer realmente no que Deus fez, toda aquela beleza é transferida para você, toda a sua feiura para ele. Então ele é cortado, por isso ele é a nossa circuncisão, mas nesse momento o seu coração também é circuncidado. Ele foi cortado por você, e toda a beleza da observância da lei, que é só uma descrição do que ele é, toda essa beleza foi transferida para você. Você fica lindo. E então é dito para nós agora: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eles são a própria descrição da lei encarnada, na sua beleza. Uma vez que você entende isso, isso fura o teu coração, isso corta o teu coração. Você tem um coração circuncidado. E é uma metáfora estranha, não é? É íntima e eterna, e ao mesmo tempo é assustadora. O que significa que seu coração de pedra, que, como nós vimos no capítulo 1, Paulo disse que, por exemplo, no Salmo 35, você se torna como ídolos, vai se tornando olhos que não veem, um coração de pedra, braços, você perde toda a sensibilidade, você fica cada vez mais diferente de quem você foi feito para ser, criado para ser a imagem de Deus. E agora você tem uma nova atitude em relação à lei, porque quando você vê que Deus enviou seu Filho para morrer, para que todos aqueles requisitos perfeitos fossem cumpridos, você nunca olha para a lei de Deus e diz: eu estou salvo e não importa, agora eu vou viver uma vida de qualquer jeito, porque eu estou salvo. Porque você vê que a lei é o esboço da beleza de Cristo. Você agora não está debaixo mais da relação judicial, a lei não te condena mais. Mas a lei não é algo que ela não me condena, então deixa ela para o canto. A lei é o esboço da beleza dele. Então a lei é tão importante que Jesus morreu para cumprir os seus requisitos. Você não olha para a lei como um cristão e diz: não importa como eu vivo agora, eu vivo de qualquer jeito, porque Jesus morreu por mim e eu fui justificado. Não é. Jesus morreu porque a lei era tão importante. Então você tenta, o teu coração é totalmente constrangido a ser mais e mais levado a ser como ele. Só que a lei descrevia como ele é. Você nunca mais fica arrasado quando você descobre as coisas na sua vida que não estão de acordo com a lei, mas nunca justifica elas. Não é? Você não fica arrasado porque você sabe que aquilo não te condena, porque aquilo foi condenado em outro. No entanto, você quer ser conformado à palavra de Deus. É por isso que só alguém realmente salvo pode dizer: quanto eu amo a tua lei. Ela não me condena mais, ela é um retrato da tua beleza. O Filho de Deus, alguém regenerado, ele quer ser santo, não é para ser salvo, não é? Mas porque toda a descrição da vontade de Deus
é a descrição da beleza do seu filho, que é a sua imagem. Você não fica arrasado, desesperado, você não fica debaixo de condenação, mas você também não finge que existe uma justificação exterior, e é exterior somente, uma declaração, que aquilo é o Evangelho. Você sabe que o coração foi circuncidado, você quer ser conformado a quem Cristo é. Estamos absoluta e meticulosamente, diligentemente procurando. Bem-aventurado é o homem que medita na sua lei de dia e de noite. Você vê, o homem regenerado, como ele não está mais debaixo da lei, nem ela o condena mais, mas como ele viu que ela é a descrição do caráter lindo de Cristo, agora ele ama a lei, não como lei que vai julgá-lo, condená-lo. Ele ama a beleza de Cristo. Quando a Bíblia diz que nós devemos contemplar a beleza de Cristo, é aquilo que expõe o seu coração, expõe o seu ser, expõe como o coração dele é. E ser transformado de um grau de glória para outro grau de glória na imagem de Cristo é ir sendo conformado à descrição de quem ele é. Então nós ficamos fascinados. Em outras palavras, você diz: olha, você não está livre daquela coisa da autoajuda, eu estou bem, você está bem. Não estamos bem. Estamos livres também do moralismo, eu estou bem e o outro está mal. Por quê? Porque eu tenho uma lista aqui que me mostra que eu sou melhor do que aqueles. Você também não está mergulhado na autopiedade. Todo mundo está bem, menos eu, porque papai não me afirmou, as pessoas não me afirmaram. Hoje em dia, sinceramente, a ideologia geral aí é de uma autopiedade doentia, pelo que meus antepassados sofreram, pelo o que eu sofri, pelo que todo mundo chafurda na autopiedade, só para não dizer o óbvio: o problema meu sou eu mesmo. Eu não estou bem, você não está bem, ninguém está bem. Por isso, Paulo está dizendo: todos pecaram. Eu, que era o melhor fariseu, e a prostituta do templo, estávamos perdidos igualmente. No entanto, em Jesus Cristo, eu sou uma beleza que, quando Deus vê, é como quando Ele olha para o que Ele quis esboçar com a lei externa, que é o que o seu filho é. Eu sou lindo como resultado. Eu sei que ninguém será justificado pela lei, e nem eu mesmo me sinto cada vez melhor, mais orgulhoso, né? Quanto mais eu sou levado a ser como Cristo, ou conformado mais à expressão da vontade da lei de Deus, porque seria o oposto de me tornar mais belo como Ele, e seria de novo eu estar olhando para uma lista. Não, eu fui julgado em Cristo. A lei não tinha nada de bom a dizer a meu respeito. Você não vê que o centro da sua vida deveria estar em Jesus? Você não vê que é por isso que os anjos têm essa epitímia, né? Eles têm esse desejo controlador na beleza de Cristo, de tal maneira que mesmo no céu a coisa que eles mais querem olhar é para a cruz, que perto do céu você pode achar horrível, né? Mas eles estão vendo beleza, você tem um respeito saudável por absolutos morais. Você não é uma pessoa que diz: você pode viver uma vida errada, a graça te alcançou. Você não é assim. O Evangelho muda tudo. Você nunca é condenado pela lei, mas você nunca é alguém que relativiza a verdade de Deus. Você sabe que há injustiça, você sabe que é importante buscar o reino de Deus e a sua justiça, você sabe que é importante ser moralmente uma pessoa correta, não como parte de uma lista que vai fazer você agradável a Deus, não é? Mas você vê, por outro lado, você
Você não é alguém que acha que o problema da igreja são as outras pessoas, porque você vê que há em você muitas coisas que precisam ser alteradas para você ser mais como Cristo, de tal maneira que você não consegue imaginar-se fora do gancho. Você ora como Daniel, sempre: oh Deus, nós pecamos contra ti, nós não honramos o teu nome. Você sempre, nunca aponta para quem é o principal pecador, você sempre vê você mesmo. Há uma singularidade no cristão, porque ele está totalmente confiante diante de Deus, ele sabe que não pode ser jamais condenado, e ao mesmo tempo tudo que ele quer é meditar de dia e de noite na lei de Deus, porque ele sabe que é um esboço, não é? E ele sabe que o único juiz foi julgado no lugar dele, e esse juiz em breve julgará todas as coisas. Então, nem a irreligião e nem a religião, o evangelho de maneira singular nos transforma, nos muda, nos faz novo. E é fácil perder isso, tanto lá fora, não é, como o grego e o romano nas suas orgias, nas suas idolatrias mais chocantes, quanto no capítulo 2 de Romanos. Você perde o evangelho muito fácil na igreja ou fora dela, não é? E nós somos chamados a, como os anjos, sermos tão capturados pela beleza do evangelho, que isso molde toda a nossa vida, tudo que a gente faz, não como uma lista. Não, você não pode ser ansioso. Jesus lá no Sermão do Monte disse: não, você não entende que é quando você vê o Pai como seu Pai, quando você confia nele, então enquanto você vê, não ande ansioso como uma lista que você tem que obedecer. Você vai levantar essas coisas, mas não posso, não consigo, porque eu não sei o quê. Em vez de você querer ver mais Deus em sua beleza infinita, bondade e cuidado, que seria a solução para isso. Tudo isso agora faz parte desse coração circuncidado. Nós somos circuncidados em Cristo, e nossos corações foram circuncidados. Agora nós estamos nessa coisa única chamada evangelho, que nem os anjos conseguem deixar de tirar os olhos, apesar de estarem no mundo perfeito. Vamos ficar de pé, que o evangelho nos capture assim, porque só o evangelho pode salvar os melhores e os piores, porque todos estão condenados diante de Deus. E é muito fácil falarmos e pregarmos algo que não é o evangelho, tanto de uma maneira em que ele meramente é um desempenho, quanto também quando ele não traz nenhuma transformação interior, porque nós achamos que ele é só algo fora de nós, perdoado, acabou. O evangelho tem essa integralidade. Romanos 1, Romanos 2. Mas em Romanos 3, Paulo vai dizer que nenhum ser humano busca esse Deus, nem o deseja, a não ser que o próprio Deus o traga. Pai, nós te agradecemos. Come to me, you
unto